Nossa reunião, então, está a cargo da Adriana Sarmento. Ela vai falar Buscar e Achareis. E ela é do Grupo Fraternidade Jerônimo Ribeiro. Boa noite. É com muita satisfação e gratidão que nos encontramos hoje aqui nesta casa de Irmão Tomé, esta casa de Deus, que nos acolhe a todos, neste trabalho, neste estudo, neste aprendizado em conjunto. E que assim todos juntos nós possamos neste momento ter os nossos pensamentos, nossos sentimentos voltados aqui para o Evangelho, deixando por alguns minutos esta rotina, essa correria do dia a dia, as preocupações do dia a dia, para que nós possamos mais uma vez, ouvindo as palavras de Jesus, ouvindo tudo aquilo que Ele veio nos ensinar, nós possamos nos sentir cada vez mais abraçados, acolhidos, amparados pelo Senhor, que é o que Ele faz continuamente. Ele não cessa nunca de nos ajudar. Então, neste momento, que nós possamos sentir a presença do Senhor Jesus neste ambiente, nesta casa tão harmoniosa, tão agradável, nesta noite de hoje, mais uma vez. Neste tema nosso, na noite de hoje, buscai e achareis, nós vamos iniciar dizendo assim: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e àquele que bate a porta abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra a um filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, lhe dá uma serpente? Ora, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos? Não é lógico, disse Jesus, que com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que vos lhe pedirem? E lendo esta passagem do Evangelho que está em Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11, a primeira coisa que nós buscamos fazer, que é uma coisa muito simples e básica, foi recorrer ao dicionário para procurar palavras muito simples e muito básicas, que normalmente nós não iríamos procurar. Mas procuramos as 3 palavras principais deste estudo nosso dessa noite. Procuramos no dicionário o que significa pedir. Tão simples, né? Quem não sabe o que significa pedir? Mas olha que interessante que nós encontramos. Pedir vem do latim petire e significa procurar, dirigir-se. Pedir significa procurar, dirigir-se. O mais interessante ainda é que nós procuramos a palavra buscar. Porque Jesus disse, pedi, buscar e batei, né? Então nós procuramos o buscar no dicionário. E sabe o que nós encontramos? Procurar, dirigir-se. Pedir e buscar significa procurar e dirigir-se. Literalmente essas 2 palavras estão no dicionário. Então, mais empolgada ainda, eu fui procurar bater. E bater vem do latim batuo ou batuere e significa bater, lutar, se esforçar, se empenhar. Olha como tudo que Jesus faz realmente é muito sábio. E só aos poucos é que nós vamos descobrindo e nós vamos compreendendo. Pedir significa procurar dirigir-se. Bater significa procurar dirigir-se.
buscar e bater significa lutar, se esforçar. Observa que as 3 palavras significam o quê? Atitude nossa. Não é um pedir, né? Não é um bater imaginário, com sentimento, com desejo. É literalmente procurar, dirigir-se, se empenhar, se esforçar, buscar, ir à procura de alguma forma. Se nós observarmos por outro ângulo estas palavras de Jesus, nós vamos conseguir entender que esta máxima, buscai e achareis, ela é análoga a outra máxima que nos ensina: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi, buscai, batei, que o Senhor vai nos ajudar. E essa outra fala o quê? Ajuda-te, que o céu te ajudará. E pedir, buscar, bater é procurar, é dirigir-se. Então faça isso que o céu te ajudará. Olha o que o Senhor está nos ensinando. Por quê? Porque o Evangelho nos ensina que o princípio da lei do trabalho é na sequência de acontecer o progresso. Quando nós trabalhamos, automaticamente nós estamos caminhando para o progresso. E o progresso, ele trabalha também, além do trabalho em si a ser desenvolvido, ele desenvolve a nossa inteligência, a nossa capacidade intelectual. Quanto mais nós trabalhamos, mais desenvolvemos a nossa inteligência, a nossa percepção das coisas. Sabe aquela situação que se passa e nós falamos assim: eu entendi o que você está dizendo, eu percebi o que eu tenho que fazer, eu descobri um caminho melhor para se fazer tal coisa. Isso vai se dar exatamente por quê? Porque o Pai instituiu a nós a lei do trabalho. Porque o trabalho em si, ele nos faz nós nos movimentarmos. Neste movimento, e estamos falando de todo o trabalho bom, honesto, todo o trabalho no lar, fora do lar, na casa espírita. O trabalho, ele nos leva a desenvolver a inteligência. Mas olha como que isso acontece. Nós iniciamos um trabalho, com o tempo nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade intelectual, desenvolvendo a nossa inteligência. O que vai acontecer com esse trabalho? Nós vamos aprimorar esse trabalho. Mas ele sendo aprimorado, ele então vai ter um engrandecimento. Com isso, vai exigir um pouquinho mais de nós. E se nós continuarmos trabalhando, nós vamos aos poucos desenvolvendo a nossa capacidade intelectual, a nossa inteligência, que vai fazer com que esse trabalho se torne melhor ainda. Olha o progresso. Isso que nós estamos falando está lá no Evangelho. Olha o progresso. Como que é importante para nós o trabalho. Olha que consequências maravilhosas ele nos traz. Vamos pegar assim, nós mulheres que temos mais o hábito de lidar na cozinha, se bem que tem muito homem que cozinha muito bem também, né? Mas se a gente começa a aprender a fazer alguma coisa, quanto mais nós fizermos, nós ficamos um pouco mais especialistas naquilo dali. E daqui a pouco a gente está até inventando. Vou acrescentar isso, vou tirar aquilo, vou fazer desse jeito, vou passar a fazer assado, vou colocar uma cobertura disso. E nós vamos aprimorando. Então vai se tornando cada vez melhor. Por quê? Porque nós insistimos em fazer, repetir, fazer de novo. E aí vai surgindo ideias, a gente vai ficando mais especialista naquele prato que era uma coisa simples, mas que agora, quando põe à mesa, as pessoas falam o quê? Oh, é isso hoje, que delícia, que gostoso, faz de novo. Um exemplo muito simplório, mas é assim que acontece. Por isso que o Pai colocou para nós a lei do trabalho. Em tudo que nós fizermos, nos empenharmos de tal forma
deixando esse canal da inteligência, da intelectualidade se desenvolver para o nosso próprio crescimento como espíritos, como individualidades, como homens, como mulheres, e que ele possa se desenvolver sim em tudo o que fazemos, e cada vez mais nós vamos aprimorar aquilo que fazemos. Olha a tecnologia que nós temos, olha o microfone, as filmagens, os livros. Não vamos nem entrar na informática, porque até foge a minha condição de conhecimento. Quantas coisas foram desenvolvidas em tudo, em todos os aspectos no mundo, desde que foi criado, para nós estarmos aqui hoje, neste conforto sob um teto, com luzes, com cadeiras confortáveis, com uma vestimenta adequada a nossa necessidade, gosto, clima. E tudo que existe, por quê? Porque os homens, englobando homens e mulheres, foram aprimorando e o progresso foi acontecendo. E com isso nós somos progredindo. Como espíritos, como seres humanos, já não temos mais aqueles gostos, conceitos, desejos que outrora, lá no nosso passado mais longínquo, nós tínhamos. Hoje não temos mais. Aquela nossa forma de pensar de muito longe, ou até mesmo de meses atrás, ou até mesmo de poucos anos atrás, devido a eventos em nossas vidas, que hoje nós não pensamos mais assim, que hoje nós não agimos mais assim, que hoje nós podemos dizer, não, eu não faço mais aquilo, não, eu não uso mais aquelas palavras tão inadequadas, que para mim era normal, mas agora eu não uso mais, eu aprimorei o meu vocabulário. De vez em quando é bom nós escolhermos palavras, retirá-las do nosso dicionário e trocar por outras que são mais apropriadas, mais de acordo com a nossa evolução hoje. É importante, isso é crescimento. A nossa forma de falar, a nossa forma de lidar com as pessoas, ela já pode ser modificada mais um pouquinho do que todas as vezes que nós já modificamos. Por quê? Porque hoje nós não somos mais os mesmos de pouco tempo atrás. Hoje nós já somos melhores. Hoje você está numa condição muito melhor do que ontem. E que esse ontem seja próximo ou seja distante. Este também é o buscai e achareis. Porque você se empenhou para isso. Porque você se determinou que ia fazer isso, que ia estudar aquilo, que ia mudar de emprego, que ia alcançar tal situação, que ia ler tal livro, que ia abraçar uma doutrina. Talvez alguém esteja vindo a primeira vez, mas a doutrina é puro Jesus. É puro Deus, é puro amor. E são escolhas que nós viemos fazendo de tempos para cá. E vamos continuar fazendo. Por isso que Deus colocou em nossa vida a lei do trabalho, para nos estimular a inteligência, para nos levar ao progresso, não só ao progresso individual, mas ao progresso coletivo, porque precisamos uns dos outros. Necessitamos uns dos outros. Somos criaturinhas de Deus que fomos assim, vai ficar repetitivo, criados para vivermos em comunidade. Ninguém foi criado por Deus para viver isolado, porque aprendemos uns com os outros. Ao conversarmos com alguém, nós sempre temos algo para aprender. Sempre, sem exceção. Do que fazer, do que não fazer, do que falar, do que não falar. Olha a lei de progresso, de trabalho. Como que o Pai trabalha em nós para nos tornarmos melhores. Então vem Jesus e nos fala, pedi, buscai, batei, ajuda-te, que o céu te ajudará. Mas o Evangelho continua nos ensinando que numa existência nossa, nós não conseguimos alcançar tanto progresso. Deixamos algumas coisas para trás, necessárias
para trás e aprendemos algumas coisas novas, mas ao retornarmos ao plano espiritual, o Evangelho coloca que aprendemos algumas coisas, mas não tanto e não todo o necessário. Tanto que é verdade que nenhum de nós, é certo isso, nenhum de nós conhece ninguém que ao partir deste mundo físico tenha partido com a evolução toda perfeita e completa. Sempre deixamos algo para aprender, mas levamos com certeza sempre coisas novas, sempre aprendizados, conhecimentos novos conosco. Então a necessidade de quê? Da reencarnação. Se nós chegássemos ao mundo, bem primitivos e partíssemos, e não houvesse esse retornar e esse vir ao mundo espiritual e retornar ao mundo físico de novo, se não houvesse este entendimento reencarnatório que a doutrina nos esclarece, nós estaríamos sempre no ponto de partida. Sempre no ponto de partida. Sempre quem chegasse, espírito que renascesse no mundo e chegasse aqui com pouco ainda desenvolvido, então muito para aprender, se partisse e não retornasse mais para continuar aprendendo e continuar fazendo com que tudo evolua, todo aquele ser novo que habitasse o planeta ia chegar com pouco conhecimento e a partir não renasceria mais, viria outro, nasceria com pouco entendimento, partiria, não retornaria mais, e assim por diante. Como que nós iríamos evoluir e como que as coisas no mundo iriam ganhar evolução? Então é essa bênção da reencarnação, de nós virmos ao mundo, aprendermos alguma coisa, desenvolvermos algumas coisas, retornarmos ao plano espiritual, ganharmos mais um pouco de bagagem, nascermos novamente, mas com um aprendizado já feito, alguma coisa já feita no mundo, mas então nós damos continuidade, aprimoramos isto daqui, voltamos ao plano espiritual, voltamos com um pouco mais de conhecimento, então nós e as coisas no mundo vão evoluindo. E com isso vamos ganhando cada vez mais conhecimento. E quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. O que estamos pedindo? O que estamos buscando? Em qual ou quais portas nós estamos batendo? Então, por esse motivo, os espíritos, eles nos deixam pesquisar, buscar, pensar, trabalhar. Eles não vêm, apesar de saberem respostas que nós estamos aqui pesquisando, buscando, tentando entender o porquê. Se eles viessem soprar exatamente a resposta para nós, nós não teríamos aquele esforço pelo trabalho e nós não sentiríamos aquela satisfação do mérito pela busca, pelo empenho, pelo esforço. Vamos voltar lá a nós, na cozinha, tentando fazer alguma coisa ali bem gostosa. Quando nós conseguimos, como é bom, não é? Quando sai do jeitinho que a gente experimenta e fala assim, nossa, deu certo. Ai, que bom, vou até anotar para saber como é que foi que eu fiz para repetir de novo. É uma felicidade muito grande. Por quê? Porque houve aquele esforço. Agora, se alguém chegar e faz, eu pego lá e digo que fui eu que fiz, cadê aquela sensação, de satisfação? Cadê aquela felicidade pelo mérito próprio, pelo esforço, pela aquela tentativa de erros e acertos que nos traz essa felicidade em dizer, puxa, eu tentei muitas vezes, mas olha, agora eu consegui. E esta satisfação ninguém tira. E todos vocês conhecem, todos já fizeram quantas coisas que no final disseram assim, puxa, eu consegui. Ai, que bom, que satisfação, que alegria. É isso,
É isso que o Pai quer de nós. É isso que Jesus quer de nós. Esse empenho nosso, essa busca, esse esforço, esse trabalhar em prol de nós mesmos e de todos, para podermos ao final, e antes de chegar no final, nessas conquistas que nós vamos fazendo, termos essa satisfação de conseguir algo que é bom para o espírito. E algo que falamos são aquelas coisas que nós vamos levar para sempre conosco. E o que nós vamos levar para sempre conosco quando nós partirmos desse mundo, se não o conhecimento, que é a sabedoria, as nossas ações e os nossos sentimentos. É o que vamos levar. Conhecimento, sentimentos e as ações nossas. Meus irmãos, todo o restante fica aqui. Nada mais vai conosco. Do ponto de vista moral, o Evangelho nos ensina que essas palavras de Jesus, pedi, buscai, batei, significam o seguinte: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão te acompanhar e te guiarão. Pedi bons conselhos e eles jamais vos serão recusados. Batei a nossa porta, dizem os nossos anjos da guarda. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas, olha o mas, pedi sinceramente, com fé, com amor, com disposição, com fervor, com confiança, pedi do fundo do coração. Apresentai-vos com humildade. E eles complementam, mas não com arrogância. Eu quero isso, eu quero aquilo. Sabe aquelas orações que fazem, Senhor, me dê tal coisa. Quem somos nós para dizer a Deus o que Ele tem que nos dar? Se somos crianças tão pequeninas, nesse universo imenso, cheios de coisas para aprender. Às vezes, até nos comportamos como aquelas criancinhas pequenas, que às vezes a gente vê na loja assim, né, no supermercado, com a mãe, com o pai, que deita no chão e fala, eu quero, porque eu quero. O supermercado inteiro para e fica olhando assim, e a criança está ali. A gente fala, é uma criança, não sabe o que quer. Se o pai e a mãe não vão comprar, é porque não é adequado. Tá certo. E às vezes, os homens, nos vemos assim diante de Deus. Quantas vezes sem saber pedir, sem saber buscar e sem saber bater. Então Ele nos fala, pede luz, forças, assistência, pede bons conselhos, pede boa inspiração. Está indo para o trabalho, pede que tenha um bom dia de trabalho, que desenvolva bem o nosso trabalho. Tem uma reunião importante, Senhor, me ajuda, eu vou para a reunião. Deus sabe, mas Ele também quer ouvir de nós, nessa humildade de nos colocarmos a Ele como filhos que estamos aprendendo. Falar para Ele, Ele sabe, mas nós precisamos falar, precisamos desenvolver a humildade em nós. Eu vou lá para tal lugar, para tal reunião, para tal decisão, eu vou conversar em casa agora em família, vamos resolver coisas, vou tomar uma decisão importante. Senhor, eu estou passando por isso. Eu vou na reunião agora, o assunto é esse. Me ajuda a me saber me colocar. Me ajude a saber falar, me posicionar. Que eu consiga expressar o meu pensamento sem agredir ninguém.
Que nós possamos ao final chegar numa decisão que vai ser melhor para todos. Este é o saber pedir, saber bater, saber falar, saber procurar, né? Pede bons conselhos e os anjos falam: batam a nossa porta. Batam a nossa porta dos bons anjos, que eles vão nos ajudar. Peça inspiração. Quantas vezes alguém levanta apressado no dia e não dá tempo de fazer a prece? E chega cansado à noite, está tão cansado com sono que não dá tempo de fazer a prece. Mas dá para arrumar um tempinho, não dá? Dá para nós tentarmos conseguir um tempinho para podermos nos voltarmos ao Pai, já que desde que o Pai nos criou, nunca nos abandonou, nunca nos deixou, faz tudo por nós. Criou esse planeta maravilhoso que é o planeta Terra. É maravilhoso, é muito mais que maravilhoso, é lindo, é maravilhoso para nós podermos habitar aqui e nos desenvolvermos, nos tornarmos a cada dia pessoas melhores, com tantos espetáculos divinos no mundo em que vivemos, com tantas pessoas incríveis que conhecemos. E assim como nós, às vezes, somos pedras de tropeço na vida de alguém e fazemos com que alguém cresça, às vezes também encontramos aqueles companheiros de jornada que também vai ser um pouco difícil para nós, mas que se nós soubermos entender que este momento que surge nos grandes momentos das nossas vidas, assim como aqueles dos diários nossos, são fundamentais para nos tornarmos pessoas melhores, se nós assim entendermos, nós vamos saber aproveitar melhor os nossos dias. Nós vamos saber conseguir olhar um pouco melhor as situações mais difíceis que surgem em nossas vidas e vamos pensar: o que a vida quer que eu aprenda com esta situação? O que eu preciso crescer em mim, fazer com que se torne melhor em mim? Qual virtude eu preciso conquistar ou aprimorar diante dessa situação? O que Deus quer de mim agora? Se nós tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, nós vamos conseguir, vamos dizer assim, nos sair um pouquinho melhor nessas situações. Talvez ainda vamos tropeçar algumas vezes, porque está na nossa condição de aprendizes, mas já não vamos cair tanto como vínhamos há tempos outrora. Já vamos conseguir olhar a vida de uma forma mais especial. O que a vida espera de mim? Já paramos para pensar? Qual o propósito desta vida, vamos dizer assim, para nós? Em especial você que está aqui hoje, já parou para pensar qual é o ponto mais importante desta minha encarnação agora? Qual é o fato que realmente mexe comigo essa encarnação inteira e eu preciso realmente resolver isso? Pensem com carinho. Vocês vão encontrar esse ponto. Existe aquele que é muito importante e existem os outros de importância. Mas tem um que é o principal. E se nós conseguirmos localizá-lo na nossa vida, nos nossos sentimentos, onde ele estiver, nós vamos conseguir lidar melhor com esta situação. Então vem Jesus e nos fala: pedi, buscai, batei, ajuda-te, que o céu irá te ajudar. E interessante que essa passagem de Jesus, ela nos fala assim:
Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, sendo mal como sois, e nós vamos repetir porque nós desejamos que vocês prestem atenção em duas palavras de profunda importância que Jesus vai dizer neste versículo. Presta atenção. Ora, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhos pedirem? Perceberam quais são essas duas palavras? Essas duas palavras são os bens verdadeiros. Então Jesus inicia dizendo: pedi, buscai e batei. E nós ficamos pensando, pedir o quê? Buscar o quê? Bater onde? Mas lá no final ele já nos ensina o que nós devemos pedir. Com mais forte razão, vosso Pai que estás nos céus, dá os bens verdadeiros a quem lhos pedir. Então o que nós devemos pedir? Os bens verdadeiros. Ele fala que o Pai que está nos céus vai dar os bens verdadeiros a quem lhos pedir. Pedi, buscai e batei. Então o que devemos pedir? Os bens verdadeiros. Jesus disse o que devíamos fazer e no final disse o que nós devemos pedir. Então não há dúvida alguma, é uma passagem muito clara que Jesus nos coloca. Mas interessante ainda é o quê? A sequência que está no Novo Testamento. Antes destes versículos, que são os versículos de 7 a 12, pedi, buscai e batei, observem o estudo que vem antes. Antes vem os versículos de 1 a 6, porque esses são de 7 a 12. Os de 1 a 6, Jesus diz o quê? Não julgueis para não serdes julgados. Por que reparas tu o argueiro, o cisco que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no seu olho? Tira primeiro a trave do seu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do seu irmão. Depois ele diz: pedi, buscar e batei. Mas o que quer dizer tira primeiro a trave que está no seu olho? O que Jesus está dizendo para nós? Primeiro, cuida de você. Tira essa trave que está no seu olho, essa trave das imperfeições, das desarmonias, dos desajustes, do ciúme, da inveja, etc, etc. Tira primeiro a trave que está no seu olho, mas depois ele completa o quê? Para depois cuidar do outro. Ele não fala que é para nós irmos tirar a trave do olho do outro. Ele fala que é para nós... Ele fala, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do seu irmão. Primeiro ele fala o quê? Cuida de você, se prepare, se torne melhor, se torne uma pessoa com mais conhecimentos, com atitudes melhores, com mais virtudes, e então se colocando em condição melhor, condição espiritual melhor, vá e ajude o seu irmão a tirar a trave do olho dele, porque agora, em condição de ajudar, você pode ajudar melhor. Se eu estou com a trave no meu olho, como que eu vou te ajudar a tirar a trave do seu olho se eu tenho ela no meu? Se eu estou numa vida de desajustes, como que eu vou querer tirar o desajuste da vida do outro se eu não estou conseguindo fazer isso comigo mesmo? Então ele fala, cuida de você, leia, adquire conhecimentos, faça coisas boas,
Se torne um pouco mais paciente, mais compreensível, melhor com os outros. Tenha mais atitudes no bem. E depois vá ajudar o teu irmão. Aí ele continua no Evangelho. Pedi, buscai e batei. Pedi o quê? Os bens verdadeiros, que são as virtudes, são as conquistas. É o conhecimento, é a tolerância, é o amor, é a fraternidade, é a compreensão. Olha que sequência maravilhosa. Cuida de você primeiro para você conseguir melhor cuidar do outro. Peça então os bens verdadeiros, coisas boas para você. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Peça sabedoria, peça conhecimento. Peça luz de entendimento. Peça que Deus fortaleça um pouco mais de amor no coração. Peça que o convívio no lar se torne mais harmonioso. Peça que o convívio com os outros na vida social, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos familiares, parentes, se torne cada vez melhor. Olha o Evangelho nos ensinando o que nós devemos pedir, como que nós devemos viver e conviver uns com os outros. Conviver com mais fraternidade, conviver pensando um pouco mais no outro. Nós não podemos ser tão individualistas. Nós precisamos viver pensando no coletivo, o que é melhor para todos. Nós não podemos pensar no que é melhor para mim. Talvez o que é melhor para mim não seja tão melhor para mim. Por isso que talvez Deus não responda a esta prece. Mas se nós pensarmos o que é melhor para todos, nós vamos ter uma escolha mais assertiva. O que é melhor para todos? Vamos dizer o que é melhor dizer para todos, vamos fazer o que é melhor para todos, o que vai ser melhor para abraçar a todos, o que não vai prejudicar ninguém. Então é esta a escolha que nós vamos fazer e ela será assertiva, tenham certeza. Porque às vezes, meus irmãos, tomar decisões na vida é muito difícil. Às vezes a responsabilidade é muito grande. E por vezes até temos dificuldade de tomar algumas decisões exatamente pelo tamanho da responsabilidade. Mas o próprio Senhor Jesus nos ensina o quê? Nestas horas, como que nós devemos decidir? Nos colocarmos no lugar do outro e pensarmos o que gostaríamos que o outro fizesse comigo, o que gostaríamos que o outro dissesse para mim, como gostaríamos que o outro falasse comigo. Então é assim então que eu vou entender e vou fazer com o outro. Na dúvida ele fala, se coloque no lugar da pessoa antes de falar, antes de decidir, que assim você vai acertar. Porque quando fala-se em amor, Jesus nos ensinou como? Todos sabem. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como? Exatamente como a ti mesmo. E aí? Amar a Deus, nos amarmos, e nos amarmos é o quê? Exatamente o que estamos conversando. Cuidarmos de nós, buscarmos mais conhecimento, nos tornarmos melhores, fazermos todo o bem que pudermos nos fazer para crescermos em espírito. E assim então conseguiremos amar o outro. Se eu não me amo, se eu não me cuido, se eu não gosto de mim, se eu não me trato bem, como que vou conseguir fazer pelo outro se eu não tenho ainda esse amor por mim mesmo? Que é um amor tão belo. Cuidar de nós, Deus nos criou
O mínimo que podemos fazer é cuidar de nós. É o mínimo, em gratidão a Deus. É buscarmos cuidar da nossa saúde. É buscarmos nos tornar pessoas melhores. O mínimo de gratidão possível que nós devemos ao Pai é, no mínimo, cuidarmos de nós com amor e então, nos colocando em cada vez melhor condição, cuidarmos melhor do outro. Já observaram como é bom quando alguém cuida de nós? Alguém já cuidou de você? Alguém já fez alguma coisa por você? Qualquer coisa. Tenho certeza que você gostou. Alguém já fez coisas por mim e eu fiquei muito feliz. É muito bom quando alguém faz alguma coisa por nós. É bom. Nós temos gratidão. E ainda falamos que Deus te abençoe. Eu não tenho como nem te agradecer. Tamanho bem que você me fez. E é assim. Pedi, buscai, batei. Olha que dimensão tem essas palavras do Senhor, quando Ele nos fala para nós procurarmos, buscarmos. Mas as coisas eternas, as coisas de bem, essas virtudes que nunca jamais serão retiradas de nós. Nós não estamos aqui neste mundo para caminharmos vagarosamente. Nós não estamos aqui nesse mundo para passarmos pelo mundo. Todos nós temos missões a cumprir neste mundo. E cabe pensar, qual a nossa missão neste mundo? E nós vamos perguntar, qual é a sua missão hoje neste mundo? Você tem uma missão também, todos nós temos, sem exceção. Sem exceção. Qual é a sua missão? É bom parar para pensar. É bom parar para analisar a própria vida. Por que estamos aqui? É importante. Mas mais importante que o porquê estamos aqui é para que nós estamos aqui neste mundo. O cardeal Schliemann, ele disse o seguinte: trabalhe intensamente, como se tudo dependesse do seu trabalho. E completa dizendo, e ao mesmo tempo, confie em Deus, como se tudo dependesse unicamente da graça divina. Percebe? Trabalhe intensamente como se dependesse só de você. E confie como se dependesse só de Deus. Pedi, buscai, batei. Ajuda-te que o céu te ajudará. Deus não esquece seus filhos. Se Jesus nos disse que nós, nas nossas imperfeições, Ele colocou assim, vós que sois maus, né? Mas é uma forma de falar. Que Ele sabe que nós não somos maus. Nós ainda não aprendemos algumas coisas, né? Mas é uma questão de tradução também. Quando um filho te pede um peixe, você não dá uma pedra, você não dá uma serpente, você não dá nada ruim. Nós que estamos na condição de imperfeições, quando alguém nos pede alguma coisa, nós não damos coisa ruim para o filho. Ele colocou, imagina Deus. Imagina Deus que te criou. Porque no universo é assim, existe Deus, que é o nosso Pai, e existem nós que somos seus filhos. Então nós somos uma grande família. Nós somos irmãos uns dos outros. Então, antes de ser esposo, esposa, marido, mulher, filho, tio, vó, primo, todo mundo, antes disso, nós já somos irmãos. Nesta encarnação, existe um grau de parentesco, existe um grau de amizade com os nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Mas antes
nós somos irmãos, nós somos uma imensa família no planeta Terra, no universo inteiro. Porque existe o Pai, nosso Deus e Criador, e nós, seus filhos. E Ele nos coloca convivendo uns com os outros exatamente para que nós possamos aprender uns com os outros. Então, veio aquela sequência de versículos de 1 a 6, tirar a trave do nosso olho, nos tornarmos melhores para poder ajudar o outro, tirar a trave do olho dele. Depois vem os versículos de 7 a 12, que é exatamente o pedir, buscai e batei, procurando o quê? Os bens verdadeiros, que são os bens eternos, conhecimento, sabedoria, né? Termos bons sentimentos, boas atitudes. E depois disso, então, vem os versículos de 13 a 14. E estes falam o quê? Não podia ser diferente. Entrai pela porta estreita, porque não é fácil. Nada disto é fácil. Jesus em nenhum momento nos disse que é fácil. Então Ele nos fala, torne-se melhor para ajudar o seu irmão. Peça os bens verdadeiros da vida e entre pela porta estreita. Quer dizer, vá, não vai ser fácil, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perfeição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então Ele vem nos ensinando o que devemos fazer, mas nos fala, olha, não vai ser fácil, mas é importante e necessário. Entre pela porta estreita. Faça o seu empenho, faça o seu esforço. Às vezes até surgirão lágrimas. Às vezes até o coração vai doer um pouco. Mas é assim. A vida é assim. Não podemos desejar, nem vamos desejar aquela vida em almofadas, aquela vida só em flores. Deus nos dá esse descanso de tempos em tempos para renovar as nossas forças. Mas dizer que é fácil, em nenhum momento o Evangelho nos disse que é. E palavra de Jesus nos dizendo, entrai pela porta estreita. Ele nos fala, não é para ficar na frente da porta pensando se entra ou se não entra, ficar na dúvida ali, vou ou não vou. Ele fala, entrai pela porta estreita, porque larga é a outra porta, espaçoso o caminho, mas nos complica a vida. É muito mais cômodo, muitas vezes, não fazermos coisas que vão nos tomar um pouquinho de tempo, que vão nos exigir um pouquinho mais de empenho, de esforço. Quem tem filhos, educar filho é fácil. Conviver a dois é fácil. Um não tem que ceder de vez em quando, aí depois o outro cede de vez em quando, e assim vão caminhando. Não é assim? Quantas vezes em todos os lugares onde vamos e convivemos com pessoas e situações, quantas vezes podemos e devemos falar, mas quantas inúmeras vezes podemos e devemos silenciar? Quantas devemos nos posicionar e quantas vezes devemos dar um passo atrás, porque talvez ainda não é a hora. É esta sabedoria que o Senhor fala, peça sabedoria. Está no Evangelho, Jesus nos ensinando, quer pedir alguma coisa? Peça sabedoria. Agora eu não recordo o versículo, mas está no Evangelho. Peça sabedoria, para que você possa cada vez mais conseguir ter mais discernimento e ter mais acertos na vida e poder colaborar mais com Deus. É para isso que estamos aqui, para colaborarmos com Deus. E talvez alguém possa até ter pensado assim,
Quem sou eu, né? Não, nós estamos aqui para isso. E Ele precisa exatamente dessa diversidade. Senão, todas as flores seriam cor-de-rosa. Mas Ele precisa da amarela, da branca, da vermelha, da violeta, da lilás, de todas as cores para enfeitar a natureza. Precisa de tempos de chuva, de sol. Nos ajudamos. Precisamos das tempestades, precisamos dos tempos bons. Nos ajudamos uns aos outros. Essa diversidade de pessoas, de conhecimento, cada um presente aqui tem uma aptidão que é diferente do outro. E é isso que Deus gosta, dessa diversidade. Porque para aquilo contamos com você, para aquilo outro contamos com você, para aquela outra coisa contamos com você. E assim todos. Todos nós temos condição de colaborar de alguma forma. É só deixar o coração aberto como está e abrir cada vez mais para desempenharmos a nossa missão no mundo, de ajudarmos uns aos outros, participarmos um pouco mais da vida uns dos outros, colaborando. Porque colaborando aprendemos. Quantos colaboram conosco? Quantos fizeram tantas coisas? Quantos tiveram que tecer fios para que pudermos hoje estar com a vestimenta? Quantos tiveram que plantar o trigo, acordar de madrugada para que pudéssemos ter o pão à mesa? Quantos do magistério que dedicaram horas e horas preparando aquela aula que nos ensinaram aquilo que nós sabemos hoje? Quantos dependemos de tantos, dependemos de todos uns dos outros? E o Senhor vem então nos dizendo que nós possamos então, realmente nesse entendimento, compreender que precisamos uns dos outros, que devemos aprender cada vez mais a saber onde bater, o que pedir, o que buscar. E se por acaso, de alguma forma, não formos aceitos no bom e no bem que está sendo feito, disse Jesus, sacudiu o pó das sandálias e segue adiante. Sacudir o pó das sandálias, né? Tirar aquela... Sabe quando a gente vai num lugar que está meio assim, a gente faz assim, limpa antes de ir embora? Deixe para trás o rancor, o ciúme, a inveja, deixe para trás a tristeza, o desencanto, a lamentação e segue adiante. Segue o teu caminho, fazendo tudo aquilo que você entende que é necessário e que é bom. E o Senhor nunca nos deixa. Ele nos fala para nós pedirmos a assistência dos bons anjos, cuidarmos de nós, nos colocando em melhor condição para poder cuidarmos uns dos outros e buscarmos os bens verdadeiros, os bens das virtudes que nós levaremos para sempre e para toda a eternidade conosco. Pedi e obtereis, buscai e achareis. E que Jesus, o nosso Senhor, o nosso bom mestre, o nosso amigo, o Senhor de todos os momentos para todos nós, seja sempre essa luz, caminho, vida em nossas vidas, nos guiando os pensamentos, os sentimentos e as nossas atitudes. E que Ele abençoe a todos nós.